A jovem se derrete ao entrar em contato com altas temperaturas. Durante a noite, quando o frio é intenso, ela se solidifica, pois seu corpo é feito de cera. Apenas ao amanhecer e ao entardecer, ela pode sair acompanhada de seu pai. Sua mãe certa vez saiu durante o dia para colher cogumelos e acabou morrendo ao ser consumida pelo sol. Desde então, seu pai não permite que ela saia de dia, mas a travessa Lisa decidiu fugir escondida mesmo assim. Dessa vez, ela queria assistir à cerimônia de sucessão do guardião. Ela posicionou espelhos em seu quarto e aguardou o nascer do sol, usando a luz refletida para sair de seu estado congelado. Antes que seu pai despertasse, correu em direção às sombras da floresta. Quando o sol e a lua surgiram ao mesmo tempo, o local ficou dividido entre claridade e escuridão. Ela ficou exatamente no limite, observando a cerimônia à distância. O mundo onde vivia originalmente não tinha luz, até que um poderoso guerreiro aprisionou o sol com correntes, enquanto o outro trouxe a lua do mundo dos sonhos. Juntos, eles construíram um templo móvel, arrastando o sol e a lua sem parar, dando origem ao dia e à noite. Mais tarde, aqueles responsáveis por proteger o sol e a lua passaram a ser chamados de guardiões, encarregados de manter o equilíbrio do mundo. Quando um guardião está prestes a morrer, um sucessor é escolhido. Agora, os candidatos mais fortes eram o Rei do Fogo e o Rei da Noite. O Rei do Fogo era um homem de pedra, arrogante e sempre buscando se destacar. Já o Rei da Noite era mais reservado, mas igualmente confiante. Lisa saiu escondida apenas para ver o Rei do Fogo. Em meio aos aplausos da multidão, o Guardião do Sol apareceu, ergueu um espelho e um feixe de luz caiu sobre o Rei do Fogo, indicando que o Sol o havia escolhido. Porém, do lado do Rei da Noite, algo inesperado aconteceu. A besta espiritual da Lua não o escolheu, mas sim Jack, um elfo da noite escondido entre os arbustos. O lugar inteiro ficou em choque. O Guardião decidiu respeitar a escolha e declarou Jack como o novo Guardião. O Rei da Noite não aceitou, mas não teve alternativa além de se retirar. Isso abriu caminho para o monstro de lava do subsolo que desejava tomar o Sol para si. Ele enviou serpentes luminosas para manipular o Rei da Noite. Sob constantes provocações, o Rei da Noite começou a se corromper e decidiu se aliar ao monstro para recuperar o Sol e a Lua. Enquanto isso, o antigo Guardião levou Jack até o Templo da Lua. Lá dentro havia uma árvore brilhante onde viviam pequenas aranhas. Os fios que elas teciam estavam ligados à Lua, e o Guardião controlava o movimento do templo manipulando esses fios. O velho Guardião explicou a Jack que a Lua vinha do mundo dos sonhos e que o primeiro Guardião a havia trazido através de um portal onírico. Após dizer isso, o velho Guardião saiu para fora, seu corpo começou a se transformar e por fim virou uma árvore da Lua. Só então Jack entendeu que aquele local era o cemitério dos Guardiões. Cada Guardião ao morrer se transformava em uma árvore lunar para continuar protegendo o mundo. Depois que o velho Guardião partiu, restou apenas Jack, totalmente inexperiente. Ele tentou controlar o templo, mas perdeu o controle, fazendo com que ele começasse a se mover sem direção. Para tentar consertar, ignorou os avisos das pequenas aranhas e manipulou os fios aleatoriamente. Como resultado, o templo saiu completamente do controle. Além de se desviar de sua rota, passou a causar destruição na superfície. Pior ainda, os fios que ligavam a Lua começaram a se romper e a Lua passou a oscilar. Jack tentou desesperadamente segurá-la para trazê-la de volta, mas acabou deixando-a escapar. O templo, ao perder seu poder divino, desmoronou no local. Enquanto isso, o Rei do Fogo controlava o Sol. Foi então que ele presenciou aquela cena. Confuso, ouviu a voz do Rei da Noite em seu ouvido, sugerindo que fosse dar uma lição em Jack. O Rei do Fogo achou que fazia sentido. Era seu primeiro dia como guardião e já havia ocorrido um problema tão grave. Ele não podia ignorar isso. Assim, ignorando seu assistente de pedra, deixou o Templo do Sol. No entanto, não sabia que, logo após sua saída, dois subordinados do monstro de lava invadiram o templo e roubaram o Sol. Tudo isso foi testemunhado por Lisa. Ao mesmo tempo, Jack teve uma ideia para recuperar a Lua. Ele lançou uma pequena aranha em direção a ela. Assim que a tocou, a aranha começou a tecer seda, envolvendo-a rapidamente. Em seguida, puxou o fio para avisar Jack. Dessa forma, ele conseguiu recuperar a Lua, mas não sabia como levá-la de volta ao céu. Nesse momento, o Rei do Fogo apareceu. Diante de suas perguntas, Jack apenas conseguiu esconder seu erro. Então, do lado de fora do templo, a voz de Lisa foi ouvida, avisando que o Sol havia sido roubado. Ao ouvir isso, o Rei do Fogo ficou em choque e voltou imediatamente, mas já era tarde demais. Restavam apenas ruínas e o céu começava a escurecer ao longe. Após conseguir o Sol, o monstro de lava apagou suas chamas e ordenou a dois pequenos demônios que o vigiassem, esperando que ele perdesse completamente seu poder. O erro de Jack enfureceu o Rei do Fogo, que tomou a Lua e a entregou ao Rei da Noite para guardá-la. Abalado, Jack fugiu e correu para a floresta. Lisa voltou para sua tribo e descobriu que tudo havia sido destruído. Seu povo a culpava, e seu próprio pai estava decepcionado. Nesse momento, Jack finalmente entendeu seu erro e decidiu corrigir tudo. O Rei do Fogo também decidiu recuperar o Sol. Devido à natureza do corpo de Lisa, ela precisava permanecer próxima a ele para não congelar. Após insistir bastante, o Rei do Fogo aceitou levá-la consigo. Porém, Lisa logo se arrependeu. O Rei do Fogo era rude, e os dois discutiam constantemente sobre qual caminho seguir. Nesse momento, Jack os alcançou e decidiu se juntar à busca pelo Sol. No início, o Rei do Fogo recusou, mas como não conhecia o caminho, acabou aceitando. Enquanto isso, o Rei da Noite logo percebeu o problema. Sem o Sol, a Lua começou a perder seu poder, não conseguia mais subir e ainda diminuía de tamanho, perdendo seu brilho gradualmente. Quando a Lua desapareceu completamente, as plantas luminosas da Terra murcharam rapidamente. O templo perdeu o controle e se transformou em uma criatura destrutiva. O mundo inteiro mergulhou no caos. Jack e os outros perceberam as mudanças e aceleraram o passo. Seguindo registros de um livro antigo, chegaram a um lago profundo que levava ao centro da Terra. Lisa ficou em silêncio, pois a água poderia congelá-la e qualquer erro a faria se despedaçar. Jack prometeu levá-la com segurança, então a carregou nas costas e seguiu o Rei do Fogo mergulhando no lago. Durante o trajeto, foram atacados por um polvo gigante. No momento de maior perigo, uma luz surgiu e os salvou. Quem os resgatou foi uma antiga guardiã da Lua, uma velha tartaruga. Após conversarem com ela, descobriram que estavam no caminho errado. Aquele lago não levava ao centro da Terra. Guiados pela tartaruga, saíram da água e chegaram à verdadeira entrada subterrânea. Ao ver que Lisa ainda estava congelada, a tartaruga a tocou com seus tentáculos, ajudando-a a se recuperar lentamente. Os três ouviram da velha tartaruga a origem do monstro de magma. Ele já havia sido o guardião do Sol, mas foi enganado por uma serpente, e seu coração
se encheu de maldade, desejando possuir o sol apenas para si. O antigo guardião do sol o derrotou, lançando-o ao subsolo com um martelo e resolvendo a crise. A velha tartaruga, por sua covardia, foi destituída de seu título e exilada em um abismo profundo. Diante das perguntas insistentes de Lisa, sentiu-se culpada e apenas fingiu irritação antes de ir embora. Os três seguiram sozinhos. Enquanto desciam pelo poço, Jack percebeu que o templo lunar se movia de forma descontrolada. Eles decidiram se separar. O Rei do Fogo continuaria procurando o sol, enquanto Jack levaria Lisa para acalmar o templo. Eles escalaram o corpo do templo até o topo, onde Jack percebeu um pó fluorescente em seu braço. Parecia ter poder mágico, capaz de acalmar o templo. Ele balançou o braço, liberando mais pó, e o templo finalmente se acalmou. Jack entrou correndo e acordou o Rei da Noite, descobrindo que a lua havia morrido. Ele decidiu, assim como o primeiro guardião, ir ao mundo dos sonhos para trazer a lua de volta. Abriram a porta dos sonhos e, sem hesitar, entraram. Lá dentro, encontraram pesadelos por toda parte. Quando foram cercados, Jack espalhou o pó fluorescente e, para sua surpresa, os pesadelos desapareceram. Ele liberou ainda mais pó, afastando todos eles. Em seguida, encontraram uma pequena aranha segurando a pedra lunar. Jack utilizou ferramentas para subir na pedra e esculpir uma nova lua. Após muitas dificuldades, a relação entre Jack e Lisa se fortaleceu rapidamente. Quando estavam prestes a se aproximar ainda mais, a entrada dos sonhos puxou de volta. Era o Rei da Noite que havia aberto a porta. Ao ver que Jack realmente trouxe a lua de volta, mesmo com inveja, reconheceu sua posição como guardião. A lua estava ali, mas sem o sol não podia brilhar. Assim, decidiram ir ao centro da Terra encontrar o Rei do Fogo. Enquanto isso, o Rei do Fogo chegou ao subsolo, mas foi cercado por serpentes monstruosas. À beira de sucumbir à escuridão, a velha tartaruga apareceu, protegendo-o com seu corpo e sacrificando sua vida para fazê-lo recuperar a razão. Após perder toda sua energia, ela explodiu e morreu. Jack e Lisa chegaram. Sem tempo para lamentar, continuaram em busca do sol. O monstro de magma, ao saber da chegada deles, enviou seus subordinados para bloquear o caminho. O Rei do Fogo decidiu enfrentá-lo sozinho, mas logo foi derrotado. Jack foi impedido por pequenos demônios enquanto Lisa chegou até o sol apagado. Para salvar seus companheiros, ela arriscou sua vida e soprou sobre o sol. O calor começou a derreter seu corpo, mas ela resistiu e conseguiu reacender o sol, que voltou a brilhar. Quando Jack chegou, Lisa estava à beira da morte, mas ainda o encorajava, acreditando que ele poderia vencer o monstro. O monstro surgiu, levantando o pé para esmagar Jack. O Rei do Fogo apareceu a tempo, criando uma proteção. O sol se elevou e a lua o seguiu. Uma energia percorreu seus corpos. O monstro foi derrubado pelo Rei do Fogo e Jack o arrastou para o mundo dos sonhos. Lá, Jack assumiu o controle, derrotou o monstro e retirou a serpente de dentro dele. A serpente tentou resistir, mas Jack a transformou em uma pequena serpente. Com o mal dissipado, o monstro recuperou sua forma ordinal, tornando-se pedra. O antigo inferno se transformou em um mundo cheio de flores e pássaros. Após a crise, Jack levou Lisa de volta à superfície, restaurando o mundo conforme lembrava. No entanto, ela não conseguia despertar. Jack quebrou um fragmento da lua, colocou em sua mão desejando acompanhá-la para sempre e partiu. O sol e a lua retornaram ao céu e o mundo voltou à vida. Lisa ressuscitou sob a luz e, ao ver o fragmento de lua em sua mão, soube que Jack havia vencido. Ela correu em direção à noite, sem mais temer o sol. O Rei do Fogo, ao vê-la renascer, sorriu com alegria. Lisa chegou ao limite entre o dia e a noite, esperando por Jack. Pouco depois, Jack apareceu e a encontrou.